Olá, pessoal. Você sabia que segredos que os pais escondem podem estar interferindo muito na sua vida? Porque, pelo olhar da constelação familiar, a gente carrega as exclusões do passado, né, seja dos nossos pais, avós, antepassados. Algumas exclusões, elas estão em forma de segredo. O que são esses segredos? Por exemplo, pode ser que seu pai ou sua mãe tiveram um grande amor dentro do casamento, antes do casamento, e eles não puderam viver esse amor e não expressam isso. Então eles ficam com esse nó emocional entalado na garganta. Nós, filhos, acabamos nos identificando com esse segredo, com essa dor e acabamos reproduzindo na nossa vida depois de adulto essa dor de um amor não vivido, por exemplo. Já tive inúmeros casos dentro de atendimento de constelação onde a gente descobriu amores não vividos pela mãe ou amores rompidos, aquele noivado trágico, né, que acabou de forma dolorosa, ou realmente amores no meio das relações afetivas e nós como filhos não soubemos disso. Então, esse é um tipo de segredo que pode estar afetando muito a nossa vida pessoal. E os pais, eles não vão falar, e nem é nosso direito como filhos ficar investigando, perguntando isso. Naturalmente, quando a gente começa a entrar em contato com essas dores de exclusão dentro de nós, os pais, às vezes, avós ou tios, começam a revelar histórias antigas da família. Um outro segredo muito comum que acaba pesando para nós filhos são os filhos abortados, os natimortos, seja na relação entre nossos pais ou em relações anteriores. Então, namoradas, às vezes, que o pai engravidou e acabou abortando, amantes, ou as perdas da nossa mãe dentro da relação com o nosso pai, ou antes. E geralmente também isso não vai ser falado, né? Por isso fica um segredo. Mas a questão é a dor emocional que também acaba ficando presa ao sistema familiar. A culpa, a raiva, a mágoa, o sentimento de impotência, né, a tristeza. Então todos esses sentimentos eles acabam podendo ser herdados por nós filhos, principalmente se a gente tem um vínculo muito forte com o pai ou com a mãe, seja por um amor de apego ou seja por uma rejeição, às vezes até raiva. Então, esses são sentimentos nossos como filhos que acaba abrindo a nossa defesa, a nossa guarda para que a gente receba essas dores emocionais que não são nossas e a gente acaba reproduzindo na nossa vida situações de dor, de perda, né? Por exemplo, abortos, eles muitas vezes se mostram na nossa vida como projetos interrompidos, né, como dificuldade para engravidar, né, como uma situação financeira que sobe e desce, como uma falta de energia, uma falta de vitalidade. Então esses segredos também são importantes serem olhados. Que outros tipos de segredos será que nossos pais carregam? Às vezes eles foram traídos por um sócio, eles foram roubados por irmãos, às vezes eles foram renegados pelo pai ou pela mãe, né? Muitas vezes isso também é uma possibilidade, não são filhos daquela relação, então às vezes são filhos de outra pessoa e aí são incorporados à família, isso é uma possibilidade. Na minha família existe isso, né, como suspeita, minha mãe pelo menos dizia isso, então é uma possibilidade que a dor, né, que a gente carregue de abandono, a dor da rejeição, não seja nem só em relação à nossa questão com os nossos pais, mas pode ter vindo de uma mãe, de um pai, ou de um avô, de avós, que também se sentiram muito rejeitados e não deram conta dessa dor. Por isso, quando a gente vai fazendo trabalhos de autoconhecimento, terapia, autoinvestigação, começa a estudar bastante para entender como é que funciona essa psique humana, a gente deve olhar para os nossos pais com esse distanciamento, porque é muito comum que a gente ainda olhe para eles como uma criança. Então uma criança ela não tem um olhar mais amplo, ela não entende, nem percebe e nem argumenta, né, de que nossos pais podem ter tido outros amores, podem ter casado por interesse, podem ter tido abortos ou, enfim, sofrido violências sexuais que eles nunca puderam revelar, né? Não tiveram a maturidade e nem a possibilidade de colocar isso para fora. Eles podem ter sido enganados, deixados, né? Teve algum tipo de herança que não foi bem dividida, né? Eles foram, às vezes, abusados por pai, por mãe, por colegas. Pode ser que eles tiveram relações fora do casamento, relações homossexuais,
homossexuais nunca deram conta de falar isso. E isso é óbvio, né? Como eu disse, eu repito, a gente não tem o direito, né, de interferir na vida afetiva ou íntima dos nossos pais, a gente não deve perguntar essas coisas. Mas, se a gente começa a investigar que tipo de padrão eu carrego na minha vida, é bem provável que eu vou entender que eu estou carregando dentro de mim alguém que se sente culpado, alguém que se sente devedor, alguém que se sente sem vida, alguém que se sente raivoso sem ter grandes justificativas. E, olhando pela constelação, a gente vai identificar também lugares, né, possíveis onde a gente está preso a dores do passado familiar. Então entenda, aprenda a olhar seus pais de uma forma madura, né, sem esse véu, né, que às vezes faz a gente olhar para eles como uma criança que coloca tudo cor-de-rosa, então tá tudo bem, ou como uma criança que ao contrário coloca tudo como horrível, né, tudo como mal, a gente demoniza às vezes o pai ou a mãe e a gente se olha também vítima desse passado e dessa relação. O adulto, ele precisa entender que nós somos uma programação do nosso sistema familiar. Muitas coisas que a gente repete na nossa vida, então são fatos que vão repetidamente acontecendo na nossa vida, apesar de a gente não querer isso, tem a ver com essa programação que nós carregamos. Se esses fatos estão incomodando, então, em primeiro lugar, você precisa identificar que tipo de fato, né, que tipo de repetição está ocorrendo na minha vida. Eu quebro sempre, eu sou sempre traído, eu sou sempre enganado, eu sempre entro em conflito com os meus superiores ou com colegas de trabalho, eu me sinto sempre sem energia, eu não tenho capacidade, né, de fazer meus movimentos em direção à vida, eu não me sinto confiante de fazer minhas coisas sozinho. Então, se a gente começa a perceber repetições de padrão, quer dizer que nós estamos carregando alguma exclusão do passado familiar. Cabe a nós nos investigarmos. Exclusão tem a ver principalmente com sentimentos negados. Então, olhe dentro de si. Quais são os sentimentos que você nega? Quais são as dores que você não consegue dar conta? Quais são as emoções, por pior que elas possam parecer para sua mente racional, que você quer excluir, que você não aceita? Que tipo de comportamentos você exclui? Que tipo de comportamentos você não quer nem que passe perto de você? Essas pistas vão mostrar para você onde é que você está preso, porque conforme a gente vai aprendendo a amar de uma forma madura, de uma forma consciente, a gente entende que tudo faz parte. Não é que a gente aceite tudo e não é que a gente vai, então, renegar qualquer tipo de evolução que a gente possa ter na nossa vida, na nossa moral, né, nas nossas relações. Só que a gente precisa olhar distanciadamente. A gente precisa entender que o ser humano é um ser cheio de coisas, cheio de falhas, cheio de coisas escondidas, cheio de emoções negadas, as melhores e as piores. Isso faz parte da humanidade. Nós somos seres humanos sensíveis que muitas vezes somos feridos e a gente não sabe dar conta disso. E isso é natural. A gente precisa parar, né, de querer afastar as coisas, as sombras, né, as coisas ruins que a gente acha e tentar só olhar para as partes boas, tanto as de fora como as de dentro. Quando a gente olha para tudo, realmente aí o amor maior pode tomar posse de nós, né? A gente pode sentir a compaixão, a gente pode sentir empatia, quando a gente consegue incluir todos os lados. Por isso, investigue-se. Se você tiver alguma dúvida, quiser comentar, tiver pergunta ou sugestões de outros vídeos, também deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou fazendo novos vídeos assim que possível. Então é isso, por enquanto, um grande abraço e até um próximo vídeo.